Talvez a maioria de vocês já me conhece, eu sou Denise da Costa, eu trabalho para a Digitrol há 28 anos, eu sou gestora de produtos da linha da Dainisco, e eu vou apresentar aqui para vocês hoje um webinar com o tema Introdução à Medição de Índice de Fluidez de Resinas Plásticas. Vou falar aqui um pouco hoje sobre o que é o índice de fluidez, como ele é medido, algumas aplicações, né? Então, vamos passar por uma apresentação e trocar algumas ideias, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou pedir que deixem elas no chat. Depois, ao término desse webinar, nós vamos compilar essas perguntas e enviar as respostas para vocês por e-mail, né? Então, hoje nós não teremos uma sessão interativa, tá? Eu agradeço a todos e agora eu vou começar a minha apresentação. Muito obrigada, espero que vocês apreciem. Bom, o que é o índice de fluidez? O índice de fluidez é uma das variáveis mais importantes na caracterização de resinas plásticas. A construção do equipamento que faz a medida e a condução dos testes, ela é regida pelas normas, vou citar duas, né? A STMD 1238 e a ISO 1133, que são as mais conhecidas aqui no Brasil. E o que é o índice de fluidez? Do ponto de vista, falando assim, a parte teórica, né? A taxa de fluidez é definida como a quantidade de massa de polímeros em gramas que flui em 10 minutos através de um tubo capilar com diâmetro e comprimento específicos, pela aplicação de uma pressão através de pesos gravimétricos, em temperaturas pré-determinadas. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente passar para alguns esquemas que vocês vão ver. Essa variável, que é uma das mais importantes na indústria do plástico, ela leva alguns nomes, né? Ela é conhecida por alguns nomes diferentes, são índice de fluidez, MFI, que é Melt Flow Index, né, em inglês, MFR, Melt Flow Rate, taxa de fluidez do fundido, e temos aqui um outro termo também, que é o FRR, Flow Rate Ratio. É muito comum você ouvir falar sobre essa variável com todos esses nomes, embora o termo índice de fluidez só devesse ser utilizado para se falar da fluidez, né, dessa medida no polietileno na condição 190 graus, 2,16 quilos. Mas a língua é uma coisa dinâmica e acabou esse termo sendo usado para todas as resinas. A medição do índice de fluidez das resinas é uma forma de se prever o peso molecular médio de um polímero. Então, o que nos adianta isso? Quanto maior o peso molecular desse polímero, melhor é o desempenho dele, assumindo, é claro, que os outros fatores sejam constantes. Então, o índice de fluidez, o MFI, MFR, ele pode ser um preditivo da processibilidade da resina, ou seja, como ela vai se comportar no seu processo. O valor de índice de fluidez ele é expresso em gramas por 10 minutos. Para falar sobre a importância, eu trouxe aqui para vocês uma ficha de produto, né, de um polietileno de baixa densidade. Eu peguei essa folha de especificação do site da Braskem, que é um dos fornecedores. Pode ver que o índice de fluidez é uma das variáveis que se apresenta logo de início, né, como uma propriedade de controle. Logo abaixo tem a densidade e temos outras características, outras propriedades dessa resina em particular, né, que o fabricante faz, que a Braskem faz para poder proporcionar aos seus clientes as características da resina e como ela vai se comportar. Então, quando a gente pensa em termos de laboratório de plástico, não se fala no laboratório de plástico sem uma balança analítica, um plastômetro de extrusão. Esses são os dois primeiros, né, e uma mufla. Os três primeiros equipamentos que tem que conter nesse laboratório. E para que esse ensaio é utilizado? A gente tem aqui várias aplicações, né? Basicamente, a gente fala em termos de verificação de matéria-prima. Então, você precisa ter um equipamento, fazer a medição de índice de fluidez para você comparar resinas de diversos fornecedores, determinar, verificar porque ocorrem variações durante o processo. Para quem trabalha com compostos, preparação desses compostos. É uma variável muito importante na fabricação de master batches, né? Para quem não conhece, é aquela
aquele chipzinho que dá cor ao plástico. No caso do Masterbatch, é utilizado para a gente fazer medição do índice de fluidez da resina base, né, e verificar se a cor está se misturando de forma homogênea. Existe uma outra aplicação também, que é a viscosidade intrínseca do PET, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela à frente. Uma outra aplicação também é você comparar novos materiais e ajustar o desenvolvimento de produtos. Também como uma ferramenta de avaliação de novos fornecedores de matéria-prima. Estimar as propriedades de vazão em processos simples de extrusão. E predições de como o polímero vai se comportar em um número variável de técnicas de processamento. Por quê? Porque nós podemos simular como esse polímero, né, o polímero que está sendo testado, em algumas condições no equipamento, e verificar, por exemplo, como ele se comportaria simulando uma extrusão, sopro, injeção. São alguns dos processos de processamento de conversão de plástico. Uma das aplicações que eu falei um pouco lá atrás, né, é a medição da viscosidade intrínseca do PET. Basicamente, isso daqui pode ser objeto depois de um treinamento à parte, se houver interesse. A medição da viscosidade intrínseca do PET, que é o polietileno tereftalato, utilizado primariamente aí na fabricação de resinas plásticas, de garrafas plásticas, desculpe, ela pode ser medida com o equipamento através de uma fórmula de correlação do índice de fluidez com a viscosidade intrínseca. É bastante interessante, existem algumas vantagens na utilização desse método com relação ao método tradicional, que é a de viscosidade de solução. Então, aqui a gente tem um gráfico de como é essa correlação, já dá para entender um pouquinho também. Voltando a falar sobre o índice de fluidez. O índice de fluidez é inversamente proporcional à viscosidade. Então, mais uma vez, pode ser uma indicação da sua processibilidade. Baixa fluidez, alta viscosidade. Alta viscosidade, baixa fluidez e vice-versa. Então, assim, quanto maior a viscosidade, né, maior resistência esse polímero tem, o processamento é mais lento. Menor a viscosidade, menor a resistência, o processamento é mais rápido. Então, para entender como que isso é importante, né, no processamento de plásticos. Os fabricantes, as empresas que fazem moldagem por injeção, preferem materiais com alta fluidez, seja baixo peso molecular, baixa viscosidade. Por quê? Tem uma facilidade maior para encher os moldes. Em moldagem por extrusão, prefere baixa fluidez, ou seja, alto peso molecular, alta viscosidade, mais fácil para a formação de perfis complexos. Então, voltando lá naquela ficha, é um primeiro indicativo para qual a finalidade que nós podemos usar uma determinada resina. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, né? Então, por exemplo, materiais, polímeros, resinas com fluidez 3,5 gramas por 10 minutos, podem ser utilizadas sopro, extrusão de filmes e termoformagem. De 3,5 a 6, a gente já pode passar extrusão, rotomoldagem e injeção. E assim por diante. Isso aqui é apenas um indicativo. Ou seja, se você não conhecer o índice de fluidez da resina plástica, você não sabe nem por onde começar o processo. Agora nós vamos passar aqui para uma parte mais prática. Mas como que se mede o índice de fluidez? O índice de fluidez é medido com um equipamento que ele é chamado de plastômetro de extrusão ou medidor de índice de fluidez. É um equipamento utilizado para medir a capacidade de fluxo, vazão, de uma massa de polímeros, ou seja, sua fluidez, sua capacidade de fluir. A construção desse equipamento e também a forma de condução dos testes, os métodos de teste, elas são descritas nessas normas. As mais mencionadas aqui no Brasil são a STM D1238 e a ISO 1133, mas nós temos outras normas correlatas também. A norma alemã, DIN, a norma japonesa, a GIS, e a norma brasileira, NBR. A norma D3364 fala sobre o condicionamento das amostras. Não vou entrar em detalhes sobre as normas, também posso fazer um webinar especificamente sobre a diferença, né, as pequenas diferenças que existem entre uma norma e outra. Pois bem, com esse equipamento é possível que
possível medir, né, fazer uma medição rápida de um ponto dentro da curva de viscosidade das resinas termoplásticas, sejam elas virgens, compostas ou recicladas. É muito comum as pessoas confundirem ou chamarem o plastômetro, né, o medidor de índice de fluidez, de viscosímetro. Embora a fluidez seja um parâmetro inversamente proporcional à viscosidade, ele não é chamado de viscosímetro. Agora vamos ver por quê. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês, né, a reologia nos processos de conversão de polímeros. Né? Aqui a gente mostra num dos eixos a viscosidade em Pascal segundo, no outro eixo a taxa de cisalhamento, e aqui a gente pode ver onde cada um dos equipamentos pode atender. Então, por exemplo, um reômetro capilar consegue fazer a medição em toda essa faixa. Um plastômetro de extrusão, que está aqui identificado como MFI, ele só consegue verificar uma parte, né, desses processos. E aí a gente vê em que faixas de viscosidade e taxa de cisalhamento se encontram os demais processos. Então, se a gente for verificar aqui, por exemplo, moldagem por injeção, a gente vê aqui, a gente vai, né, nesse gráfico que está aqui em vermelho, a gente conseguiria, com o plastômetro de extrusão, verificar apenas uma parte do que acontece dentro desses processos. Se a gente quisesse verificar o comportamento de uma resina em toda essa faixa, a gente teria que ter um reômetro capilar. Isso quer dizer que o plastômetro não se preste para o pessoal que trabalha com injeção? Não, não é isso. Mas a gente pega uma parte desses processos, né, e uma caracterização mais completa, obviamente, com o reômetro capilar. E mais uma vez, um reômetro capilar, por conta da sua construção, ele faz a medição de toda a faixa de viscosidade. O plastômetro vai medir apenas um pequeno ponto dentro dessa curva aqui. Então, dentro dessa curva em azul, o plastômetro vai medir somente num ponto, né? Então, esse gráfico aqui não é um gráfico tirado de um plastômetro, é um gráfico tirado num teste feito com polipropileno a 230 graus, na realidade 3 resinas diferentes. Então, se a gente fosse fazer um teste com plastômetro, nós conseguiríamos ver apenas um ponto dessa curva, né? Um determinado ponto aqui. Aqui ao lado nós temos uma tabela com índice de fluidez, peso molecular médio. Isso é feito através de uma fórmula de cálculo, né, para quem tem um plastômetro. Então, só lembrando, a gente, no plastômetro, na medição de índice de fluidez, é apenas um ponto dentro dessa curva de viscosidade. Então, nós não podemos falar, então, quando você mede o índice de fluidez, você fala assim, estou medindo a viscosidade do polímero. Não, você sabe se é baixa fluidez, alta viscosidade e vice-versa. E tem um ponto, somente um ponto dentro dessa curva. Aqui nós temos um esquema, na realidade uma foto, mostrando um plastômetro de extrusão. Esse plastômetro de extrusão que nós temos aqui nesse slide é o plastômetro de extrusão fabricado pela Dainisco, que é a empresa que a Digital representa, é o modelo LMI 5000. Então vamos falar um pouquinho sobre como é a construção desse equipamento que mede o índice de fluidez de resinas plásticas. Então, nós temos aqui, um equipamento composto por um cilindro, aqui nós temos um sistema de aquecimento, né, resistências. De forma bem básica falando, a resina vai ser colocada dentro desse cilindro aquecido, na temperatura de teste, determinada ali pelo parâmetro da norma, ou outro parâmetro que você queira testar. Essa resina será colocada aqui, sobre ela nós vamos colocar um pistão e um peso. Esse peso também, né, é de acordo com o processo que você quer simular ou o padrão que você quer seguir para testar essa resina. Então, de forma gravimétrica, o peso vai exercer essa força sobre essa resina, que vai ser fundida aqui. Ela vai passar por esse orifício capilar para fazer a medição. Um plastômetro de extrusão, então, é composto desse conjunto, o cilindro aquecido, pistão, peso, a matriz e outros dispositivos aqui. Nós temos um sistema de encoder digital, a gente vai falar mais para frente sobre para que ele serve. Um sistema de corte, nesse caso aqui, nessa foto, nós temos um equipamento com corte automático, mas também o corte pode ser manual.
No caso do plastômetro da Dinisco, também temos aqui algumas portas USB que podem servir para a utilização de uma impressora, para puxar os dados de teste e algumas funções. Nós temos também um sistema de elevador pneumático, porque, por exemplo, naquela primeira ficha que nós vimos, a gente viu que o polietileno estava sendo testado a 190 graus, 2,16 quilos, que é um peso relativamente leve. Agora, algumas resinas, por exemplo, que elas necessitam ser testadas com peso de 21,6 quilos. Além do problema do peso em si, né, a questão da ergonomia, é muito difícil um operador levantar e levar esses pesos. Tem uma questão de risco ao equipamento, risco ao operador. Então, para isso, o equipamento pode ser equipado com um sistema de elevador pneumático, onde esses pesos ficam colocados aqui em cima, e eles só descem no momento adequado, né, de acordo com a forma que será conduzido o teste. É recomendado utilizar um elevador pneumático com testes acima de 9 quilos, ou até mesmo com peso de 2 quilos, caso você queira se beneficiar dessa ergonomia, né? O sistema funciona como aqueles aparelhos de levantamento de peso em academia de ginástica, você tem os pesos colocados aqui, apenas muda o garfo para um slot diferente para o peso adequado. O equipamento da Inisco também tem um opcional que é um compactador automático, porque um dos parâmetros que afetam a precisão da medição de índice de fluidez é a forma como esse material é compactado aqui dentro. Que o operador vai ter que fazer uma força manual. Mais à frente nós vamos ver um vídeo de como é um teste desse, um videozinho de 3 minutos, porque eu estou fora da Digitron, então nós vamos nos valer de um vídeo feito pela Dainisco. Então nós temos esse compactador que facilita esse processo de compactação de amostra, né, para evitar a variabilidade de operador a operador e também como uma questão ergonômica. Aqui nós temos essas medidas que aparecem aqui são as medidas normatizadas, né? Então, todo plastômetro de extrusão minimamente bem feito tem que seguir esses padrões ditados pela norma, né? Aqui eu tirei agora a foto do plastômetro para a gente ver um detalhe. Esse pistão, ele tem algumas marcas. Essas marcas se referem à zona de teste. É o ponto onde deve ser feito o teste de fluidez. Temos aqui uma foto com como que é o pistão e a matriz em si. Pois bem, conhecendo agora como é um plastômetro de extrusão, pelo menos uma ideia básica, nós vamos falar aqui quais são os métodos, né? Essas normas que eu mencionei anteriormente, elas descrevem alguns métodos. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Orlando, eu já vou verificar o que você quer saber, só um minutinho, tá bem? Então, nós temos aqui 4 métodos. Método A, método B, AB, C e D. Eu vou abrir uma exceção e eu vou habilitar o Orlando Medina para falar, tudo bem? Um momento. Orlando, acredito que você consiga falar agora. Bom, não conseguimos. Pode deixar a pergunta, depois eu tento responder. Então, sobre esses métodos. O método A é o chamado no método corte-pese. Como que funciona esse método? Vamos ver mais à frente. Método B é um método volumétrico, muito interessante para o pessoal de injeção de peças plásticas, né? Porque a gente consegue o resultado, ao invés de gramas por 10 minutos, em centímetro cúbico por 10 minutos. O método AB é uma combinação dos 2 métodos anteriores e permite que façamos o cálculo da densidade do fundido. Bastante interessante, porque ele traz uma forma de você semi-automatizar o teste e ganhar bastante tempo no dia a dia. O método C é idêntico ao método B,
Com exceção que, ao invés de utilizar a matriz padrão, que ela tem 2,0955 milímetros, nós utilizamos uma matriz de meio diâmetro e meio comprimento. Ele é necessário para materiais com fluidez acima de 75 gramas por 10 minutos. E o método D é o chamado FRR, Flow Rate Ratio. Então, na condução do teste pelo método A, nós vamos ver aqui depois, logo depois de 2 slides, vamos ver um vídeo. A resina a ser testada é colocada dentro do cilindro, né? Então, a gente faz o setup da máquina, por exemplo, a 230 graus. Identificamos lá um tempo de corte, nós vamos cortar um segmento dessa resina, ele é colocado dentro desse cilindro para ser fundido. A gente aguarda um tempo, que é o tempo de fusão, para permitir que aquela resina que nós colocamos, ela se funda, e ela vai começar a escoar por meio do orifício. A gente vai ter que cortar um segmento dessa amostra, né, que está sendo extrudada, pesar. E aqui nós temos uma fórmula. Então, nós pegamos lá o peso da amostra, que nós cortamos, por exemplo, em 30 segundos, multiplicamos por 600, que são os 10 minutos, né, que lembrando que a norma lá, a forma de verificar é gramas por 10 minutos, e dividimos pelo tempo de corte. O método A é utilizado para materiais com fluidez de até 40 gramas por 10 minutos. Por que isso? Porque acima desse valor, o material flui tão rapidamente que a precisão pode ser prejudicada. Então, porque qualquer segundo, qualquer décimo de segundo que você demora para cortar, você já está vindo um pouco mais de material. Então, é porque a velocidade de descida do material é muito alta. Aqui temos somente uma foto do material sendo colocado no cilindro e aqui uma foto do material fluindo. Só um minutinho, deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat aqui. Então, agora nós vamos ver um vídeo de uma condução do teste pelo método A. Today, we will look at the LMI 5500 series Melt Flow Index machine and a Method A Test per ASTM standard D1238 or respective ISO standard. This test is used in order to determine flow characteristics of plastic melts that are used in various plastic processing techniques, namely extrusion and injection molding. This device provides values on the melt flow rate, melt volume rate, and melt density of polymers, to ensure that the conditions of production are at peak efficiency without sacrificing the quality of your products. First, the attendant sets the parameters for the test based on the conditions found in the relevant ASTM standard, respective ISO standard, or the supplier specifications for the polymer by using the machine's built-in user interface. The temp set point will determine at what temperature the polymer will be melted. Preheating time will clarify for how long the plastic is preheated at the set temperature before the test starts. The cut time will determine how long after the preheating time the operator will wait before cutting the sample. The machine will heat while we continue to prepare for the test. Next, 5 grams of polymer is manually packed into the barrel of the LMI 5500. The operator will use the fill funnel that is included in the toolkit to aid in filling the barrel chamber. A manual packing device is used to compact the charge of material in the barrel. This will reduce space between pellets, help the material melt in a uniform manner, and prevent the formation of air bubbles. The piston is inserted into the barrel and then the weight is set on top of the piston insulator. The piston and the weight load will exert pressure on our polymer during the test. The weight load is selected from the table of the ASTM standard, respective ISO standard, or the supplier specification sheet. Now the attendant must wait the preheat time for the polymer to melt. Once the melt time has elapsed to within 10 seconds of the selected melt time, there will be an audible alarm to alert the operator to make a first cut, as there will be some polymer extruded under the weight load during the melt time. This portion of the sample is discarded and cleared away immediately, so that it does not contaminate the actual sample. Once the first scribe mark on the piston reaches the guide bushing, the user should consider that all the samples need to be cut within the first and last scribe mark on the piston. In this case, we have selected 60 seconds for the melt time. The sample has been cut and needs to be removed from the collection area of the melt flow indexer.
The sample is placed on the scale to capture the actual weight in grams to the third decimal point. Enter the weight into the user interface and press the Advanced button to observe the calculated melt flow rate. The weight of the sample has been divided by the cut time. Upon test completion, results are viewable and we can send all test results to the cloud. The information obtained from this test is important for achieving a quality product while maintaining a high level of efficiency in production. For more information, visit the link below. Bom, o vídeo que vocês acabaram de assistir, o Matt Caswell, da Danisco, ele está fazendo um teste pelo método A, utilizando um plastômetro modelo LMI 5500, que é uma versão posterior àquele que nós vimos o desenho, a foto, um pouquinho em alguns slides atrás. Esse equipamento, além de todas as funcionalidades do LMI 5000, ele tem a possibilidade de conectividade em nuvem, que o LMI 5000 não tem. Mas, basicamente, essa é a diferença. Então, nós vimos ali que ele separou um becker com alguns gramas de material, colocou dentro do cilindro, compactou, colocou o pistão sobre essa resina, a matriz já estava colocada ali dentro do cilindro, aí colocou o peso sobre ela, aguardou lá o tempo de fusão, e na descida desse material, o sistema estava programado para cortar automaticamente, a primeira porção da amostra ela é descartada para que a gente só faça a medição dentro daquela zona de teste, aí faz o corte, pesa, insere o peso daquela amostra medida no equipamento, e o equipamento faz o cálculo naquela fórmula que eu mostrei anteriormente. Então, esse é o procedimento base de qualquer teste de fluidez, esse processo de colocar a amostra, compactar. No caso do equipamento, quando a gente vai fazer o teste de ensaio pelo método B, que é o chamado método volumétrico, nós temos um dispositivo chamado encoder digital, que tem um braço que ele fica posicionado e ele mede, ele vai medindo o deslocamento do pistão, ou seja, à medida que a resina vai percorrendo o cilindro, ele vai medindo esse deslocamento, e aí dentro daquela área de teste do pistão, ele faz uma medição de quanto tempo o pistão demorou para percorrer um determinado trecho, que a gente chama de bandeirada. Essa bandeirada, ela muda em função da fluidez esperada. Então, nós usamos uma bandeirada de 1/4 de polegada para material de baixa fluidez e de 1 polegada para material de alta fluidez. Todos esses detalhes de bandeirada adequada, tempos e tudo mais, existem algumas tabelas que nos auxiliam nessa escolha desses parâmetros para teste. Mas, basicamente, o teste, a condução é a mesma, só que ao invés de cortar o material, o equipamento vai estar medindo lá o tempo de deslocamento e a gente tem aqui uma conta, né? Qual que é a fórmula? A área do pistão vezes o comprimento da bandeirada em centímetros dividido pelo tempo da bandeirada, ou seja, o tempo que o equipamento contou que a resina demorou para percorrer aquele espaço. E aí, a partir daqui, a gente tem um resultado. Esse resultado ele vai ser expresso não em gramas por 10 minutos, porque nós estamos medindo volumetricamente, então ele vai dar aqui um MVR de 4,5. E essa é a forma como deve ser, como você deve publicar, por exemplo, um resultado. O que significa? Se você olhar uma ficha de material que está lá, MVR 4.5, 230/2.16, significa que para essa resina aqui, 4,5 centímetros cúbicos de material foram estudados em 10 minutos, em uma condição de 230 graus com um peso de 2,16 quilos. Então, não adianta você falar assim, eu tenho um índice de fluidez ou um MVR de 4,5. Qual condição que é? Porque, por exemplo, fazer uma contraprova dessa resina, eu teria que replicar essa condição de teste. Então, voltando aqui, a bandeirada é o termo que a gente utiliza para denominar essa distância percorrida pela resina, e o tempo é o tempo que ele leva, é contado pelo equipamento. Tem um temporizador ali. Aqui, voltando, tem
Então, uma repetição desse slide, me desculpe, mas aqui mostra em detalhes o pistão. Vicente, você pode deixar a pergunta, por favor, no chat e a gente tenta responder? Obrigada. O método B é adequado para quais condições? É utilizado para materiais com fluidez entre 0,5 e 1.200 gramas por 10 minutos, né? 0,5 e 1.200 gramas por 10 minutos. Mas acima de 75 gramas por 10 minutos, é bom dar uma olhadinha na questão do método C. A condução do teste é a mesma, lembrando que lá atrás eu falei, método C é utilizar uma matriz de meio diâmetro e meio comprimento. Em que ocasião que ele pode ser usado, mesmo além dos materiais com alta fluidez, não significa que você não pode utilizá-lo para material com baixa fluidez. Porque você também pode se beneficiar desse semi-automatismo, né? Porque você pode colocar o material lá dentro do cilindro e ao final do teste você volta lá, o resultado da fluidez vai estar conhecido, seja em MVR, né? Que vai ser a medição primária, quando a gente fala método B, ele está medindo o volume da resina, e se você conhecer a densidade do fundido, você consegue ter o resultado em gramas por 10 minutos. Então, por exemplo, em laboratórios onde você tem pouco pessoal, você pode usar o método B com essa facilidade, não precisa que o operador fique ali, um teste demora mais ou menos uns 10 minutos, que o operador fique ali 10 minutos tendo que olhar ou ficar prestando atenção se já chegou o momento de cortar ou não, no caso quando você não tem o equipamento com o método, o sistema de corte automático, né? Eu, particularmente, quando eu converso com meus clientes, eu nem mesmo recomendo o sistema do corte automático, né? Embora aparentemente pareça ser uma facilidade, eu acho que a mão humana não se compara nada com a mão humana em termos de precisão de corte, né? Mas, enfim, é uma facilidade que existe também, o equipamento pode ser equipado com o sistema de corte automático. Aí, em seguida, a gente tem o chamado um método AB. Então, a gente tem aquele sistema do método A, que a gente corta e pesa, o método B, que o equipamento está fazendo o teste lá, medindo o deslocamento do pistão, né, da resina, com o encoder. E eu posso fazer um teste combinado, 2 testes na mesma corrida. Então, eu programo o equipamento para fazer um corte ou mais cortes, e também para fazer a medição pelo encoder. Então, assim, o índice de fluidez, o MFR, vai ser calculado a partir do método A, ou seja, a partir da resina que eu cortar e pesar, ele vai me dar o resultado. A densidade do material fundido vai ser calculada a partir do índice de fluidez, né, e do comprimento do tempo da bandeirada. E aí a gente pode usar essa densidade para converter o valor de MVR em MFR, para aqueles casos, por exemplo, que o operador não pode ter. Qual que é a vantagem disso, né? Porque existe uma preocupação, mas isso tem a ver com a densidade do material? Não, essa densidade, ela calculada pelo equipamento, é densidade no estado fundido, ou seja, se você está fazendo o teste com 230 graus, ele vai te dar a densidade da resina naquela condição. Então, não é um valor para ser comparado com o valor de densidade que aparece, por exemplo, nas fichas de produto, que é o que eles chamam bulk density. Não é essa a questão. Mas ela pode ser um preditivo, por exemplo, se você está trabalhando com material reciclado e você recebe material muito misturado, você não sabe exatamente o que tem, essa variação de densidade do fundido pode ser um indicativo do que tem ali misturado naquele material. Mas é basicamente utilizada para você fazer essa conversão, quando você tem diversas resinas que você quer que você testa, faz vários testes com ela e verifica que a densidade não variou muito de um teste para o outro, né? De uma resina para outra. Então, você pode usar aquela densidade de fundido como um parâmetro e não precisa fazer testes pelo método AB sempre, né? O método AB é um teste que você vai fazer normalmente no início, nos processos de caracterização, e depois um outro para fazer uma checagem de uma determinada resina. Aí você pode usar um valor de densidade médio, por exemplo. Porque imagine assim, o método A você está cortando e pesando o material. No método B, que é o método volumétrico, você está medindo o volume do material. E você usa o valor da densidade para multiplicar e conhecer o valor em gramas por 10 minutos no método B.
Então, se você errar 10% na densidade, você está errando 10% nessa conversão. Mas é amplamente utilizado, né, e com bastante sucesso, a não ser que realmente as densidades variem demais de uma resina para outra. Então, aí, nesses casos, é melhor o método A. Então, na escolha de qual método você vai utilizar para fazer um determinado teste, você tem que considerar diversos parâmetros, né? A fluidez do material, se é possível, porque em alguns casos não vai ser possível utilizar o método A, tem que usar o método B. Se você conhece a densidade do fundido ou não, vai ter que fazer o teste. Então, aqui está a fórmula de cálculo, né? Então, num teste pelo método AB, o equipamento... Então, você vai fazer um corte, o equipamento você vai inserir o peso depois que você cortou, ele faz o cálculo. A partir desse valor de fluidez que foi obtido pelo método de corte, existe essa fórmula que é para calcular a densidade do fundido, e depois o método B que faz a conversão. Então, quando você faz um teste pelo método AB, você tem o resultado densidade do fundido, o valor volumétrico e o valor máximo, sendo que o valor máximo é feito por meio do cálculo, ele utiliza o valor da densidade do fundido que foi calculado naquele teste determinado. Se você faz um teste pelo método B somente, você pode colocar lá, você coloca um parâmetro de densidade de fundido, por exemplo, na norma STM de 238, traz 2 valores de densidade para polietileno e polipropileno. Então, você pode utilizar aqueles valores ali para fazer o teste pelo método B. O método C, já mencionei um pouco lá, vai ser a mesma coisa que o método B, porém você vai utilizar a matriz de meio diâmetro, não tem nenhuma diferença com relação à condução do teste em si, apenas a mudança da matriz mesmo. Já o método D, que também é um método descrito ali na norma, chamado de Flow Rate Ratio, é um teste que permite que a gente identifique a distribuição da massa molar da resina. O que vem a ser o método D? Ele vai determinar uma relação, né, uma razão entre, há um erro aqui, desculpa, entre 2 medidas de índice de fluidez com cargas diferentes, normalmente na relação 10:1. Então, é um teste conduzido, um único teste em que você faz um teste, por exemplo, com uma resina de 2,16 kg e uma de 21,6. E aí, ao final, você tem aqui o resultado, divide um valor pelo outro e tem essa indicação desse valor, que é um valor absoluto, né? E vai identificar qual que é esse flow rate ratio. Existe também a possibilidade de fazer um teste com 3 pesos na mesma corrida. Então, assim, para que serve isso? Prever o comportamento do material, quanto maior for a relação, mais larga a distribuição da massa molar. Então, é um teste normalmente utilizado para graus de polietileno, mas podem ser usados para outros termoplásticos. É o mesmo procedimento do método B, porém, com 2 cargas diferentes. E esse teste, né, a gente pode depois fazer também um outro treinamento falando só sobre ele, pode indicar propriedades de pseudoplasticidade, né, que é o shear thinning do polímero. Para fazer um teste desse, é recomendado que o equipamento seja equipado com um elevador, porque nós vamos fazer na mesma corrida, né, o teste com 2,16 kg e 21. É possível elevar manualmente? Mas é um teste um pouco mais complexo, né, que você vai ter que fazer troca de pesos ali durante a condução do teste. Então, aqui fazendo um complemento, né, o valor de índice de fluidez obtido na carga menor indica a viscosidade em condição de cisalhamento zero, que se correlaciona com o peso molecular médio. A gente brinca que esse teste aqui, né, a gente costuma falar que é um reômetro de pobre, né, porque você não pode ter, por exemplo, lá você não pode investir o valor equivalente a um reômetro capilar, e precisa conhecer um pouco mais sobre o polímero. Então, você fazendo esse teste, você consegue assim, ter uma ideia de como essa resina se comporta nessas 2 condições. Porque é muito comum, às vezes, você pegar, por exemplo, 2 resinas diferentes, que ela tem a fluidez de 3, né? Por exemplo, 3 gramas por 10 minutos, a 2,16 quilos. Essa mesma resina, se ela for testada, essas 2 resinas diferentes, se elas forem testadas com 21,6 quilos, por exemplo, elas não necessariamente se comportam da mesma forma, porque tem a ver com
com as estruturas moleculares, elasticidade, estrutura de ramificação, a largura dessa distribuição do peso molecular. Então, eu falei assim, eu tenho 2 resinas com fluidez de 3 a 2,16 quilos. Elas são as mesmas? Não necessariamente. Para saber exatamente, teríamos que fazer um teste no âmbito capilar e obter a curva de viscosidade, ou, por exemplo, fazer um teste pelo método D. Então, a gente já passou pelos 4 métodos, e aqui eu trouxe aqui uma tabela, por exemplo, dando alguns exemplos, né? Esses valores, essa tabela foi feita aqui por mim, mas esses dados foram tirados da norma, e ela traz aqui algumas condições de testes recomendadas. Então, por exemplo, se eu for testar ABS, eu posso testar nessas condições, a 200, 220, 230 graus, com peso de 5, 10 e 3,8 quilos. E por aí vai. Aqui também é uma outra tabela que dá algumas dicas de alguns parâmetros para selecionar no momento do teste. É só a título de curiosidade, mas para vocês verem aqui algumas condições, né? Então, por exemplo, aqui a tabela 5, densidade para método AB no STMD 1238. Aqui essas, né, PE e PP são os valores ditados ali na norma, e outros materiais você utilizar o método AB para determinar essa densidade do fundido e poder utilizar o método B e se valer desse semi-automatismo, né, que você ganha tempo para o seu operador, que pode estar saindo do seu laboratório e fazer outras funções enquanto o teste está sendo conduzido, né? Porque um teste de fluidez ele pode demorar entre 10 até 25 minutos. Então, você ter um operador que precisa estar o tempo todo com atenção, momento de corte, momento de fazer determinadas intervenções no equipamento, né? Para laboratórios muito ocupados ou onde não tem muitas pessoas trabalhando, né? Você pode se valer desse método aqui. Aqui eu trouxe só, mais ou menos uma repetição daquilo que eu falei antes, dessas aplicações típicas do plastômetro, né? O plastômetro, apesar de ser um teste bem básico, assim, de pegar apenas uma das características do polímero, a gente pode, com o plastômetro, assim, extrapolar bastante e inferir várias coisas com relação à condição de processamento, né? Então, aqui, essa aplicação depois pode ser disponibilizada para vocês, se houver interesse, né? Nós podemos mandar por e-mail. E eu posso também falar sobre, em particular, sobre cada uma dessas aplicações, né? Por exemplo, moldagem por injeção. Moldagem por injeção é muito comum, você faz o teste de fluidez, o material, né? Então, uma aplicação comum, você recebe a matéria-prima lá do seu fornecedor. Não, comprei um material com fluidez de 30, recebi 30, ok, então fiz o controle de qualidade. Aí coloco essa resina lá na injetora, ajusto minha injetora para produzir o material, né? Produzir a minha peça de acordo com o que eu quero, com todos os parâmetros necessários. Então, preciso garantir que o que está entrando na injetora é realmente aquilo para qual ela está ajustada, né? E aí um outro teste, por exemplo, que é comum em moldagem por injeção, é você, depois da peça pronta, você pica essa peça, né, transforma ela em um formato, de novo, que possa ser colocado dentro do cilindro, e faz um teste da fluidez, novamente, né? Então, você vai conseguir identificar ali se as condições de moldagem foram adequadas, né? Porque essa variação entre o valor de fluidez da entrada da resina na injetora e para a saída dele não pode ser maior que 20% entre o material virgem e o material da peça moldagem na cor natural e não mais que 30% quando ele for colorido. Essa é uma das aplicações. Eu só quis trazer assim de forma geral para vocês. Na realidade, assim, eu terminei um pouquinho antes, me antecipei um pouco, a minha ideia é que o webinar iria durar pelo menos 1 hora, mas acabei terminando em menos tempo. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta no chat. A Renata, que pediu se eu posso compartilhar o material. Sim, vamos compartilhar. A Laí, o Orlando disse, alguém disse que não tinha som no vídeo, mas depois eu também passo para vocês o link do vídeo, ele está disponível no YouTube, inclusive outros, né?
E eu pretendo futuramente também fazer um webinar com testes ao vivo. E aí a gente vai fazer, então, um pouquinho diferente, com uma sessão interativa, para permitir que vocês conheçam melhor e ver na prática como que funciona isso aqui. A ideia era somente dar uma introdução, né? Então, voltando, eu falei aqui sobre um pouquinho sobre o que é índice de fluidez, a importância. Nós vimos como é a construção de um plastômetro de extrusão, vimos a foto de vimos também a condução de um teste, num vídeo, e passamos pelos 4 métodos de teste previstos na norma. Então, estou à disposição. O meu e-mail, para quem quiser depois fazer alguma pergunta específica, denise.costa@digital.com.br. Eu também tenho meu perfil no LinkedIn, pode dar uma procuradinha lá. Eu também compartilho sempre alguns artigos técnicos sobre o assunto e também sobre medição de pressão. Temos também o LinkedIn da Digital, vocês sempre encontrarão informações novas sobre este e outros produtos ali. E não hesitem em me contactar, eu estou à disposição. Abro também uma reunião no Zoom para quem tiver interesse em conhecer mais a fundo e a gente tem uma conversa assim, mais informal, não nesse formato aqui. Eu agradeço muito, agradeço a participação de vocês e muito obrigada.